Olá, amigos! Seja bem-vindo ao canal Renascer das Cartas. Meu nome é Luiz Filho. Faremos a previsão para um grande jogo do Campeonato Brasileiro, ou Brasileirão Série A, que é Flamengo e Fluminense. Clássico carioca, clássico decisivo, principalmente para o Flamengo, que deseja alcançar a liderança, que deseja a classificação para a Libertadores, e para o Fluminense, que está de bem com a vida, está de bem com as Américas, não é mesmo, gente? Então vamos lá para as previsões. Boa sorte aí para as duas grandes equipes aí do Rio de Janeiro. Vamos lá. Vou tirar aqui as cartas, vamos embaralhar. Já está aqui. E vou tirar a carta aqui do Flamengo, o Mengão queridão malvadão. E a carta do Flusão, do Tricolor Carioca. E a carta do jogo. Vamos lá, torcedor. Faça a sua fé, tenha esperança, torça em paz. E acima de tudo, tenha fé no coração. Então vamos lá. Vou embaralhar aqui os arcanos menores que vão auxiliar a gente aqui na nossa leitura. Então vamos lá, vamos cortar. E vamos para as previsões. Carta do Flamengo. Carta do Fluminense. E a carta do jogo. Vamos lá, torcedor. Vamos lá, vou alinhar aqui para que você possa ter uma percepção aqui das cartas. Vamos ver se está bem alinhadinho aqui. Vamos lá. Vamos abrir a carta do Mengão, queridão. Carta do Fluminense. Carta do jogo. Vamos lá, gente. Vamos lá. Carta do Flamengo, tá? A carta da sacerdotisa. A carta da magia, do encanto, do mistério. Então podemos ter mistérios aí, ou alguma coisa, uma coisa preparada aí pelo Tite, né, diferente. Será que ele vai modificar a escalação do Flamengo? Então podemos ter surpresas aí no jogo do Flamengo. A sacerdotisa é uma carta de espiritualidade, é uma carta também de encanto e de magia, tá? Então podemos ter aí um Flamengo surpreendendo novamente, jogando seu futebol, fazendo a leitura do jogo e sendo prudente para cima do Fluminense, tá? Um Flamengo não muito aberto, também não se expondo muito. A gente sabe que isso é um estilo de jogo do Tite, né? O Tite geralmente ele começa a arrumar o seu jogo pela defesa e deixa a equipe bem segura. Eu acredito que o Flamengo vai tentar fazer esse tipo de jogo, um jogo seguro contra o time do Fluminense. Claro que o Flamengo vai tentar explorar aí as falhas do Fluminense, as dificuldades do Fluminense. Então a sacerdotisa entra como sabedoria, como prudência e como leitura e percepção do jogo, que é muito bom, tá? O Flamengo, ele tem a carta aqui 3 de copas, tá? É um momento de... O último jogo foi um momento muito bom para o Flamengo e parece que a alegria está voltando para os jogadores, né? Os jogadores estão motivados, então não vai faltar motivação para esse jogo, tá? Então a gente já vê que o Flamengo entra motivado, entra aí com sede, com desejo de vitória, então a gente pode ver uma postura bem positiva que já é muito bom para o tipo de jogo que o Flamengo se propõe a fazer, tá? E pode ter aí alegrias, pode ter jogadores se destacando nesse clássico, tá? O Fluminense tem uma carta aqui também muito boa, que é a carta do carro, que é uma carta de velocidade, que é uma carta de ataque, né, de projeção, de tomar as rédeas da partida, de ir para frente, de acreditar e de se lançar, tá? Então a gente vai ver um Fluminense aí se projetando, lutando, buscando, batalhando com contra-ataques rápidos. Então o Flamengo precisa estar muito alerta muita atenção quanto a isso, e me parece que o Flamengo está muito atento para isso, tá? E o Fluminense tem uma carta também muito boa, que é a carta Ás de Paus, tá? Que é de iniciativa. Então a gente vai ver o Fluminense com bastante iniciativa no jogo, com bastante movimentação, e parece também um grande jogo do Fluminense também. Então a gente aí já vê um grande jogo, né? A gente vê dois aspectos positivos, né? O Flamengo atacando, podendo ter jogador que pode se destacar, e uma certa prudência, uma certa cautela. E o Fluminense se arriscando mais, tentando dominar o jogo, tentando incendiar a partida, tá? E é engraçado que a carta do jogo é justamente essa, que é a carta do diabo, que é a carta de incendiar a partida, de tentar se projetar,
de tentar arriscar. Então a gente vai ver as duas equipes se arriscando. Eu acredito que o Fluminense de repente se arrisque mais, se projete mais, né? Porque o Fluminense ele joga esse jogo para o Fluminense apesar do Fluminense precisar pontuar também, né? Porque claro que o Fluminense quer estar lá no alto, mas para o Fluminense é um jogo mais torna-se um pouco mais leve, né? Então o Fluminense, acredito que o Fluminense também se lance mais, se arrisque mais, tá? E temos uma outra carta aqui de contraste. Olha só, gente, que coisa. Temos a carta aqui, 7 de paus, que é a carta de você ter os cuidados necessários, se resguardar e ter prudência, né? Mas também é uma carta de defesa, tá? E aí a defesa geralmente começa pelo ataque. Então, geralmente, eu acredito aqui que essa carta aqui do Diabo reflita mais sobre o jogo do Fluminense e essa carta aqui reflita mais sobre o jogo do Flamengo, de uma posição mais... Não quer dizer que o time vai ficar na defesa ou que vai ser acuado. É uma carta de você se proteger para atacar melhor, tá? Você se resguardar para atacar melhor, para evitar erros, evitar lances aí que realmente possam comprometer. Então a carta do jogo, a gente vê um toque de ousadia com uma certa prudência, tá? Se a gente fosse somar essas duas cartas aqui, a gente vê um jogo, porque o Diabo ele fala sobre irresponsabilidades em alguns momentos e perigos, mas ao mesmo tempo se resguardando, né? Meio que uma dualidade aí dentro do jogo, tá? Agora, gente, analisando aqui o jogo, tá, friamente, a gente vê que há um aspecto, apesar do Flamengo ter essa carta aqui, a gente não pode descartar a possibilidade do empate, tá? Porque a gente vê um equilíbrio tanto nas cartas do Flamengo como nas cartas do Fluminense. Há um equilíbrio muito grande nesse sentido, de você tentar atacar e ao mesmo tempo você se resguardar. Eu acho que o Fluminense vai se arriscar mais, mas vai oferecer também, vai cometer alguns erros, alguns equívocos, tá? E o Flamengo me parece tentando fazer um jogo mais equilibrado, tá? Por isso que eu vejo uma possibilidade maior aqui para o Flamengo, tá? Com a combinação dessa carta aqui, da sacerdotisa, da experiência, da sabedoria, do encanto, do mistério, que pode surpreender o Fluminense. E a gente sabe que o Flamengo sabe como o Fluminense joga e certamente o Fluminense também sabe como o Flamengo joga, tá? Então a gente vê aqui uma possibilidade um pouco melhor para o Flamengo no jogo, tá? As cartas do Fluminense não estão ruins, as cartas do Flamengo também não estão, mas eu vejo essa carta aqui combinando, essas duas cartas aqui combinando mais com essa e fazendo um jogo mais de equilíbrio, um jogo mais racional, um jogo mais até mesmo pode ser até mesmo considerado até um jogo mais letal, tá? Então a gente vê uma possibilidade aqui um pouco melhor para o Flamengo no jogo. Como eu sempre falo, gente, as cartas não são uma sentença, mas sim uma possibilidade. Se você pode me seguir, torcedor, não deixe de me seguir.